Você sabia que o cara que dá nome a essa rua aqui que eu tô, ele foi um traidor do estado do Paraná? Sim, eu estou careca e eu vim contar sobre a rua Inácio Lustosa e o personagem que dá nome a ela. Ele tem uma história bem curiosa e que me fez pensar sobre esse negócio do nome das ruas, né? Em ruas importantes de Curitiba tem nome de pessoas duvidosas, né? Amigos, o Inácio Lustosa, ele aparece em uma história ali do século XIX, no contexto de núcleos militares do Paraná, especialmente em Paranaguá, que desejavam uma separação, era um movimento separatista da província de São Paulo. Queriam que a província do Paraná se destacasse, a província especialmente ali de Paranaguá e a Curitiba, que estava se formando, se destacasse, se fosse independente de São Paulo. Antes de contar essa história certinho, eu preciso contar qual que foi a minha curiosidade para saber sobre a rua Inácio Lustosa. Claro que essa história ela não caiu no meu colo, né? Eu estava pesquisando ruas de Curitiba para gravar e daí eu me deparei com a rua Inácio Lustosa, uma rua que eu já passei muitas vezes, uma rua aqui no bairro São Francisco, que para lá ela leva até o Shopping Miller. Na verdade ela sai do Shopping Miller e ela passa ali pelo Paraná Previdência, sobe ali o morro em direção ao bairro Bigorrilho, chega lá nas Mercês Bigorrilho. E daí eu vi essa rua e falei assim, pô, qual que será que é a história dela? Será que eu faço só uma caminhada vendo os prédios, os edifícios antigos que tem por aqui, que são muito interessantes? Ou será que eu vou um pouco a fundo e descubro quem diabos é Inácio Lustosa? Bom, aí fui procurar, na verdade, quem que era Inácio Lustosa para ver se eu dou um contexto histórico para vocês e tudo. E daí eu descobri essa história. Todas as citações que eu achei sobre esse mano era referente a essa história. Talvez ele tivesse outras atribuições, talvez ele fez algo a mais pelo Paraná, por Curitiba, mas a história que saltava era a história de como ele foi um traidor de Bento Viana. Vamos lá, chega, vou contar a história. Pessoal, só lembrando que o Beraldo Anda não é um canal de história, não sou historiador, então assim, o que eu vou contar é uma versão muito resumida, muito simples desse episódio que ficou conhecido como Conjura Separatista de Paranaguá, e evidenciando assim só esse acontecimento mesmo da traição do Inácio Lustosa. Caso você queira saber mais, pesquise, vá às fontes de fato. Aqui é só um shorts, são drops desse caos paranaense. Fechou? Pessoal, é o seguinte, havia um pedido de emancipação aqui da província do Paraná desde 1812. Esse pedido ele foi feito à família real quando ela visitou aqui a comarca, então leia-se Dom Pedro I, se eu não me engano, nessa época. Então havia esse desejo político, estratégico da emancipação dessa organização política aqui do Paraná, da organização de São Paulo. Só que em 1812 esse pleito popular não foi atendido e, além disso, Paranaguá, que era a cidade principal aqui dessa comarca, ela perde o seu status para a então Curitiba, que estava surgindo, estava se formando, né? Então ela virou, nesse pedido ela se fudeu, né? Paranaguá perdeu o posto de, entre muitas aspas, capital da comarca para Curitiba. Aí os anos passam e em 1821 Paranaguá encabeça uma nova tentativa de separação, e daí esse evento em 1821 ficou conhecido como a Conjura Separatista, e o movimento teve início ali no dia 15 de julho, durante um ato de juramento da Câmara Municipal à Constituição do Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves, e o seu líder foi o capitão Floriano Bento Viana. Não sei se vocês o conhecem ou não, mas ele dá nome também a uma rua, né? Pessoas que participaram, três principais líderes desse movimento ali, era o capitão Bento Viana, o sargento Francisco Rocha, também nome de rua, e o capitão Inácio Lustosa de Andrade, o qual estamos pisando sobre ele nesse momento. Só que olha que pica, meus amigos, olha que situação. Teve esse ato, né, programado ali em Paranaguá de juramento à Câmara Municipal,
pipipipopopó. E daí ali eles tinham combinado, esses três, de declarar essa separação, essa emancipação, fazer uma coisa, não um golpe, não uma forçação, mas eles iam ali colocar o pau na mesa e falar assim, ó, governantes, nós da província aqui dessa comarca, a gente quer separação da província de São Paulo. É isso aí, a gente estudou, a gente fez tudo isso, a gente movimentou e estamos aí exigindo aquela coisa toda. Então, dada a situação, o capitão Bento Viana foi lá, subiu na mesa, começou a falar, começou a exigir, começou a soltar as pedradas dele, começou a soltar suas barras fortíssimas ali. E o que aconteceu, meus amigos? O Francisco Rocha e o Inácio Lustosa ficaram quietinho. Eles não deram um pio. Eles abandonaram o nosso querido Bento Viana no pleito. Eles tinham organizado juntos, eles tinham combinado tudo. E na hora do vamos ver, na hora H, eles não compareceram. Ficaram com medo, ficaram achando que não ia dar certo, que ia dar ruim, e traíram de fato a confiança do Bento Viana. Por isso que Inácio Lustosa é um traidor, é um megera, é alguém que era contra a emancipação da província do estado do Paraná, era contra. Agora, devo ter falado errado o termo, né? Província do estado do Paraná deve ser paradoxal, mas ele deu pra trás, foi um cagão, foi um cagalhão, ele amarelou, tá ligado? E quem que levou toda a bronca? Bento Viana, que daí, se eu não me engano, foi preso, não preso pra valer, pelo que eu li, teve que fazer umas paradinhas, foi preso formalmente e depois foi desculpado, alguma coisa assim. Essa é a história da Conjura Separatista de Paranaguá, de 1825. E é isso, aí lendo essa história, eu fiquei pensando, olha que ruona, meus amigos. Hoje é uma rua super importante, é uma rua super central, uma rua ampla, e essas coisas ficam na cabeça das pessoas, né? A gente às vezes não liga o nome à pessoa, mas a gente tá ali, ó, reforçando na história o título de alguém. A gente tá falando sempre de Inácio Lustosa, a gente tá passando sempre de Inácio Lustosa, e a história marcou ele como um cagalhão. Não é muito louco isso? E, de novo, ele pode ter feito outras contribuições para o estado do Paraná, ele pode ter sido importante de outras maneiras, mas eu não achei essas outras maneiras. O que eu achei foi esse papo, foi essa história de que o cara abandonou o Bento Viana, e não que assim, era só a ideia do Bento Viana, era a ideia dele, a ideia do Francisco Rocha, eles estavam juntos nessa, só que na hora do vamos ver, ele não aguentou a pressão. E daí agora, sabendo a história, sabe o que eu me pergunto? Quantas histórias dessa? Quantos nomes de rua aqui em Curitiba, na nossa cidade, na cidade que moramos, em outros estados, nome de avenida, nome de cidade, quantos são de outros cagalhões? Quantos são de pessoas de caráter duvidoso? Quantas são de pessoas de uma reputação totalmente questionável, e a gente não faz ideia. E assim, eu sinceramente nem sei muito o que fazer com isso, porque eu não acho que a gente tem a obrigação de saber quem foi o personagem que dá nome a cada rua. É muita rua, né? Alguns a gente nem tem informação, algumas são só porque era alguém que estava no governo na época, alguém que facilitou a execução daquela rua. É muita rua, então eu não estou falando que a gente precisa saber o nome de todas, mas pelo menos essas mais relevantes, essas que fazem parte do nosso cotidiano em Curitiba, ou nosso cotidiano brasileiro, falando mais nas avenidas, nas ruas importantes, no nome de cidade, a gente teria que saber. Quem não conhece a história de Florianópolis, que era, na verdade, o nome original é Ilha do Desterro, que virou Florianópolis em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, que era um monstro, cara, era um genocida, um maluco, cara, exterminou pessoas ali. Como humilhação, ele deu o nome de Florianópolis à Ilha do Desterro. Então eu fiquei pensando, depois de ler a história aqui no nosso contexto
do Inácio Lustosa, quantas mais dessas ruas, quantos mais personagens a gente não deveria saber e não sabemos? Quantas dessas ruas carregam uma história, carregam uma honra a alguém que às vezes não merece honra, né? Ou eventualmente saber, não, beleza, o Inácio Lustosa fez dessa, vacilou nesse sentido naquela época, mas depois ele ajudou para não sei o que. Quando o Paraná se estabeleceu como província, ele fez não sei o que, sabe? A gente não tem essa informação. É uma coisa muito, muito doida de se pensar, muito interessante de entender até como que a nossa cidade é formada, né? Entendendo quem são esses personagens, a gente entende como que a nossa cidade surgiu, como a nossa cidade foi formada, os sacrifícios e as lutas para que a gente tivesse essa formação que temos hoje. Aqui ainda não é o fim da Inácio Lustosa, estou dando a volta no viaduto para ir para ali, que tem o último trechinho dela, da rua, que é bem diferente, inclusive, de 80% da que a gente caminhou até agora. Aqui, ó. Dei a volta no viaduto para chegar nessa parte superior da Inácio Lustosa. Estão vendo a plaquinha? Aqui oficialmente bairro São Francisco. Já fiz um vídeo, inclusive, entrando nessas ruas aqui, mostrando a carinha do bairro. Ficou um vídeo bem interessante. Na época, pesquise aí e acharás. E essa parte aqui é até interessante, falando mais urbanisticamente agora, que tem um protótipo de parque linear, umas quadrinhas bem abandonadas, enfim. E alguns casarões, olha só. Vende-se direto para proprietários da R3, caso interesse alguém. E o último ponto que eu queria trazer aqui, conectado, mas nem tanto, a essa história toda que eu contei, e ao fato das ruas, o nome das ruas, de quem são os personagens, é uma coisa que eu penso muito sobre a alma, a memória física das ruas. Será que essa rua Inácio Lustosa, ela carrega essa memória, ela carrega a história desse personagem de alguma maneira? É uma piração mais filosófica, assim, mas eu penso que quais foram os motivos que fizeram a rua ganhar o nome desse personagem? E desses motivos, quais deles refletem em como a gente vive hoje? Será que alguma coisa dessa história é perceptível fisicamente? É uma pira que eu tenho muito, assim. Ou, para exemplificar melhor, quando você passa por um lugar histórico, parece que você sente ali o peso da história que aconteceu sobre seus ombros. Sabe, pelas edificações, pelas marcas do tempo, pelas falhas, pelas pedras quebradas. Várias coisas fazem a gente sentir o peso da história. E eu fico pensando sempre se o nome das ruas também dá aos espaços físicos alguma característica. É uma piração, mas é uma coisa a se pensar também no campo mais metafísico, entre aspas, dessa análise urbana. E que chegamos finalmente ao final da Inácio Lustosa, já nas divisas, basicamente, do bairro São Francisco e do bairro Mercês. Bom, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo um pouco diferente, né? Sobre nome de ruas, histórias desses personagens de Curitiba. Eu achei interessante. Assim, eu fico um pouco receoso de fazer, porque o Beraldo Onda não é um canal de história. Então eu não tenho tanta bagagem para falar desse assunto. Mas se vocês gostarem, eu vou atrás, estudo mais um pouquinho e trago outras histórias também, com fontes e tudo. Vou tentar lembrar de deixar as fontes dessa história que eu contei aqui na descrição. Se eu não deixar, pode me cobrar nos comentários que eu ajusto isso assim que eu ler. Fechou? Para você que viu até aqui, meu muitíssimo obrigado. Seu apoio é muitíssimo importante para mim. E você reflete isso através do like, através da inscrição, através dos comentários e através do compartilhamento com seus amigos, familiares, enfim. Tamo junto, a gente se vê em breve e é nóis!